E agora nós vamos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro, imaginem qual é, do profeta Abacuque, no capítulo de número 1 e versículos 12 a 17. Nós estamos numa série de mensagens sobre o profeta Abacuque, e eu gostaria de te convidar para que nós continuemos a meditar nesse texto bíblico. Meus irmãos, isso é muito importante, aquilo que nós estamos fazendo nos últimos domingos, porque com uma certa frequência, isso ocorre como que habitualmente no piloto automático em muitas igrejas. Eu não estou dizendo aqui muitas igrejas como se fôssemos melhores, nada do gênero, claro que não. Mas às vezes nós apenas recortamos trechos das Escrituras para pregarmos. Tudo bem que se você respeitar o devido contexto e tudo, não há nenhum problema. Mas às vezes nós acabamos não entendendo todo o teor de um determinado livro bíblico. E é bom lembrar, é de bom tom relembrarmos que toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia são palavra de Deus. E obviamente, se todos os são, é evidente que Abacuque também está dentro do pacote, ok? Então, o Deus que nos fala por meio de Mateus, de Filemão, de Apocalipse, nos fala através de Marcos, de Isaías, também nos fala por meio de Abacuque, porque Abacuque é parte integrante da inerrante, gloriosa, infalível, poderosa palavra de Deus. E por isso, eu quero convidá-los a ficarem em pé, se puderem, e a abrirem as suas Bíblias em Abacuque, no capítulo 1 ainda, versículos 12 a 17. Estamos encerrando uma série de meditações no primeiro capítulo de Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículos 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não és tu desde a antiguidade, ó Yahweh, meu Deus, meu santo? Não morreremos. Ó Yahweh, para exercer juízo tu o puseste. Ó rocha, para administrar a justiça tu o estabeleceste. Tu és puro de olhos para ver o mal, e não podes contemplar o infortúnio, porque olhas para os que agem traiçoeiramente, e te silencias quando o ímpio devora o que é mais justo do que ele? E por que fazes o homem como os peixes do mar, como animais marinhos que não tem quem governe entre eles? Ele a todos fisga com o anzol, arrasta-os com a sua rede e os recolhe em sua rede de pesca. Por isso ele se alegra e rejubila. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e incenso à sua rede de pesca. Pois por causa delas a sua porção é gorda e a sua comida é abundante. Por acaso por isso ele esvaziará a sua rede e continuamente matará os povos sem compaixão? Apenas até aqui. Vamos orar ao Senhor e vamos, por favor, lhe pedir que nos abençoe e que fale conosco mais uma vez nesta manhã, no dia de hoje. Senhor, nós queremos engrandecer o seu nome, queremos agradecê-lo mais uma vez, porque o Senhor, de forma tão bondosa, tão graciosa, tão soberana, por que também não dizer, nos tem dado mais um dia de vida, e nós te louvamos por isso, porque a vida é um dom que é advindo das tuas mãos, o dom da nossa existência enquanto entes humanos, e também o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Tudo isso é obra das tuas mãos, fruto da sua graça, da sua maravilhosa graça. Acabamos de ler, Senhor, mais um trecho da sua palavra, dentro desta série de mensagens sobre o livro de Abacuque, e te pedimos, como o temos feito em todas as outras circunstâncias, que o Senhor abençoe o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, e que o Senhor nos dê graça para falarmos da sua palavra, e dê graça igualmente ao seu povo para absorvê-la, compreendê-la e, sobretudo, praticá-la, vivenciá-la no poder do seu Espírito Santo. Abençoe-nos neste momento, instrua-nos nos seus caminhos, tais como revelados nas Escrituras, é o que nós te pedimos nesta manhã, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, podem se assentar. Nós vimos nas meditações anteriores
que em Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4, Abacuque traz um primeiro lamento diante de Deus, devido à situação trágica, catastrófica, difícil, problemática presente na Judá do final do 7º século antes de Cristo. E Abacuque, vimos que ele também insiste diante de Deus acerca do porquê de tudo aquilo ocorrer e Deus permanecer silente, calado, aparentemente de braços cruzados diante da sua dor, do seu problema e de toda a situação que ele e a Judá do 7º século antes de Cristo enfrentara. Vimos também na segunda mensagem que Deus rompe o silêncio e fala com Abacuque, dando-lhe uma resposta bem desconcertante, bem surpreendente, que envolveu o capítulo 1, os versículos 5 a 11. Agora, em Abacuque, capítulo 1, versículos 12 a 17, nós nos deparamos com um segundo lamento que o profeta Abacuque dirige a Deus. Aliás, este é o tema da nossa reflexão, o segundo lamento de Abacuque. E o lamento, poderíamos resumi-lo na seguinte frase. O argumento, o lamento dele é como que Yahweh, o Deus de Israel, ele pode permitir que os ímpios caldeus sejam instrumentos de sua punição? Como se não bastasse Deus ficar aparentemente inerte, inativo durante boa parte do sofrimento ali de Judá, aparentemente ele não fizera nada, e quando ele responde, a resposta é uma resposta, digamos que nada agradável, que envolve a permissão do surgimento dos caldeus no cenário bíblico do período do 7º século. Esse tipo de resposta divina não contenta Abacuque e faz com que ele pronuncie um segundo lamento, que é este que nós acabamos de ler, capítulo 1, versículos 12 a 17. Bem, os estudiosos, meus irmãos, eles normalmente têm divergido entre si acerca da data em que os acontecimentos descritos aqui em Abacuque, no capítulo 1, versículos 12 a 17, teriam ocorrido. Pelo menos duas hipóteses têm sido aventadas acerca disso. A primeira delas situa os acontecimentos desse texto que acabamos de ler ali por volta do ano 605 a.C., quando então Nabucodonosor ele acabou empreendendo marchas militares regulares em direção ao oeste. A segunda teoria, a segunda hipótese, ela localiza esse episódio em 597 a.C., quando, portanto, da destruição do Templo de Jerusalém, visto que esse lamento argumenta-se, segundo esses teóricos, ele parece presumir uma marcante experiência de sofrimento nas mãos da opressão babilônica. E parece-me que essa perspectiva esteja correta, porque a maneira como Abacuque lamenta parece-nos dar a entender que ele está no olho do furacão. Senhor, eles estão por aí, os caldeus são comparados a grandes pescadores. Eles lançam as redes, eles fisgam os povos como se fossem peixes, e o Senhor não está fazendo nada. O Senhor que é puro de olhos, o Senhor vê, e o Senhor não faz nada. É a mesma tônica do primeiro lamento do capítulo 1, versículos 1 a 4. Isso deixa Abacuque com uma indignação santa. Senhor, os caras estão chegando, como pescadores, eles só lançam a tarrafa, permitam-me contextualizar, Eles lançam ali a tarrafa e os povos, dentre eles Judá, parecem peixes desgovernados, nós estamos perdidos e o Senhor não faz nada. Nem o rei Joaquim nos ajuda, porque ele é ímpio, mas o Senhor que é santo, bem, o rei Joaquim não nos ajudar, eu entendo, mas o Senhor que é um Deus santo, assistir a tudo isso e não fazer nada? Como é que é, Deus? Que história é essa? Todos nós certamente já nos deparamos com esses dilemas. Pai, e aquela injustiça ali que aconteceu na minha rua, nesse governo ímpio, naquela situação de corrupção em Brasília, naqueles problemas que temos recorrentes na saúde, na educação, na violência no bairro, na nossa rua, com drogas, e parece que o Senhor não faz nada. Há anos eu clamo e parece que o Senhor não faz nada. Alguém já passou por algo mais ou menos parecido a isso? Pois se você já passou por isso, você entende mais ou menos aquilo que se passava na pele de Abacuque.
guardadas, obviamente, as devidas proporções. O cenário lá, claro que era outro, né? E o nosso também é um cenário diferente. Bem, mas à medida em que nós vamos analisando esse texto, independentemente da data específica em que os eventos de Abacuque, no capítulo 1 e versículos 12 a 17, teriam ocorrido, se em 605, se em 597, eu sou propenso a entender que foi nesse período, entre 605 a 597, que é um momento em que Nabucodonosor, rei ali dos caldeus da Babilônia, ele estava conquistando todo o mundo antigo daquela época. Então, a descrição de Abacuque parece ser uma descrição de horror. Ele está horrorizado, porque os caldeus dominam todos os povos, dentre eles Judá, parece-nos que está entrando também no pacote, e ele fala: Senhor, o Senhor está vendo e não está fazendo nada. É o mesmo tom do primeiro lamento da nossa primeira mensagem de Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 4. Bem, mas o que nós aprendemos aqui nesse texto desta manhã, que acabamos de ler? Eu aprendo pelo menos 5 verdades sobre Deus e também descubro 3 perguntas inquietantes que Abacuque dirige a Deus. Esse texto que lemos de Abacuque 1, versículos 12 a 17, nos ensina pelo menos 5 verdades sobre Deus e nos aponta para 5 inquietantes interrogações, questionamentos que esse profeta do contexto judaíta nos ensina a vê-la ou vivenciá-la ou compartilhá-la. A primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: a primeira verdade sobre Deus. Deus, desde a antiguidade, é o Deus do seu povo. Primeira verdade que eu aprendo nesse texto, que Deus, desde a antiguidade, é o Deus do seu povo. Abacuque capítulo 1, versículo 12, parte A, diz: não és tu desde a antiguidade, ó Yahweh, ou Yahvé, uma referência ao nome mais sagrado de Deus no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. É um nome que aparece só 6.823 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento, nome sagrado, nome do pacto, nome do concerto entre Deus e o seu povo Israel. Aparece só quase 7.000 vezes no Antigo Testamento. Algumas traduções trazem nesse versículo, nesse trecho desse versículo que nós acabamos de ler, a expressão desde a eternidade, em vez de desde a antiguidade. Talvez algumas das traduções de vocês traga isso. Mas parece-me que a tradução desde a antiguidade seja melhor, seja mais adequada para esse contexto. E é possível, meus irmãos, que com essa expressão desde a antiguidade, Abacuque queira dizer o seguinte: desde o tempo do Êxodo. Tempo este que, aliás, o capítulo 3 de Abacuque, o último capítulo, que permitindo-nos Deus, ainda chegaremos lá, o capítulo 3 relembrará, por exemplo, os atos poderosos, grandiosos e gloriosos de Deus na história passada de Israel. No capítulo 3 nós veremos isso, naquele salmo maravilhoso, naquela oração sálmica maravilhosa. Então, parece-me que Abacuque ele esteja pensando no livro de Êxodo, nos contextos referentes ao livro de Êxodo, visto que, por exemplo, Deus ele começará a se referir a Israel pactualmente como meu povo pela primeira vez na história bíblica a partir do livro de Êxodo. Em Gênesis nós não vemos isto. A primeira vez em que a expressão meu povo aplicada a Israel é usada por Deus, aparece em Êxodo. Então, parece-me que a ideia que Abacuque tem aqui, ele está lembrando aquilo que Deus fizera com seu povo desde o passado, desde o Êxodo, quando soberanamente escolhera Israel como seu povo peculiar, a sua propriedade peculiar, com a qual ele haveria de estabelecer um pacto, uma aliança, um relacionamento mais particular. Então, quando Abacuque começa o seu segundo lamento, que é esse que nós lemos, e o dirige a Deus, dizendo a ele que ele é desde a antiguidade, é como se ele estivesse dizendo o seguinte:
Senhor, tu estabelecestes um pacto, uma aliança com o seu povo, Israel, desde a antiguidade, desde o Êxodo. Mas como que esse pacto, essa aliança fica agora com os caldeus nos ameaçando? O Senhor tem um pacto conosco, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor é o nosso Deus, e portanto eu peço ao Senhor que o Senhor faça algo, intervenha nesta situação, não é isso? Portanto, nesse primeiro trecho de Abacuque 1,12, Abacuque lembra a Deus que ele estabelecera um pacto com o seu povo, mas esse pacto está agora sob ameaça se os caldeus atacarem Judá e Deus não fizer nada. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é a seguinte: Deus é um ser pessoal e é um ser santo. Deus é um ser pessoal e é um ser santo. Versículo 12, parte B, Abacuque 1,12, parte B. Quando Abacuque então dirá: não és tu desde a antiguidade, ó Yahweh? E aí ele complementa: meu Deus, meu santo. Olha como ele se refere a Deus: o Senhor é o meu Deus e é o meu santo. Olha que coisa. Abacuque é crente, meus irmãos. Ele é crente. Ele está perplexo com tudo aquilo que está ocorrendo com Judá, mas ele não acaba despencando na incredulidade. E as dúvidas dele são dúvidas de um homem temente a Deus, não dúvidas de um incrédulo. São dúvidas de uma pessoa piedosa. E essa expressão, meu Deus, meu santo, ela nos ensina duas coisas, obviamente, já citadas. Primeira, que Deus é um ser pessoal, né, obviamente. E segunda, que ele é um ser santo. Dizer que Deus é um ser pessoal significa dizer que Deus é uma pessoa e que, como tal, ele se relaciona com a humanidade em termos gerais e com o seu povo em termos mais particulares. Como ele se relaciona com o seu povo, por exemplo? Ele se relaciona com ele manifestando a sua presença, estabelecendo alianças, ouvindo orações, realizando milagres e etc, etc, etc. Mas é importante dizer que Abacuque não vê Deus como uma força impessoal e muito menos como uma projeção psicológica humana. Em vez disso, Abacuque dirige-se a Deus chamando-o de meu Deus, não somente porque ele, Abacuque, acredita em Deus, mas também porque ele se relaciona com ele. Portanto, o Deus da Bíblia e o Deus de Abacuque é um Deus pessoal e relacional. Ele se relaciona com as pessoas quando estas o buscam, ou, independentemente disso, com a sua graça, ele vem primeiramente até nós com o propósito de estabelecer um relacionamento, uma comunhão, uma comunicação verdadeira com o seu povo, com os seus filhos. Em segundo lugar, o profeta afirma que Deus é santo. O adjetivo santo, aplicado a Deus aqui, ele pode significar que Deus tanto é separado do pecado e da fragilidade que caracterizam os seres humanos, como também pode significar que Deus é totalmente independente de quaisquer conexões que poderiam eventualmente limitá-lo. A Bíblia diz várias coisas, interessantemente, sobre a santidade de Deus. Vamos dar apenas alguns exemplos, porque poderíamos falar sobre a santidade de Deus aqui um dia, num culto só sobre isso, e ainda assim nós não esgotaríamos o assunto. Mas, por exemplo, Ana, no famoso Cântico de Ana, é um texto da Bíblia que eu gosto demais, 1 Samuel no capítulo 2, Ana disse que Deus é incomparavelmente santo. Olha só o que ela diz em 1 Samuel 2,2: não há santo como o Senhor. Ela diz: Deus é incomparavelmente santo, não há ninguém que se aproxime de Deus em termos de santidade. Ele é único, ele é singular na sua santidade. À medida em que nós continuamos, nós descobrimos também que o salmista declara que o Senhor é santo em todas as suas obras. É o que diz o Salmo 145, 17. Tudo aquilo que Deus faz, existe a marca da sua santidade, do seu caráter santo. Tudo que Deus faz é santo. Outro salmo, Salmo 105, 42,
ele diz que Deus se lembrou da sua santa palavra. A palavra de Deus também é santa, obviamente, não poderia ser diferente. E por fim, Pedro, em 1 Pedro 1,16, citando um trecho do Antigo Testamento, diz: sede santos, porque eu, Deus, sou santo. É curioso vermos que Deus não nos ordena a sermos oniscientes, onipresentes ou onibenevolentes, o que seria impossível, mas Ele nos ordena a sermos santos, visto que o nosso Deus também o é, e nós devemos imitar o nosso Deus enquanto filhos e filhas, servos e servas, sendo santos como Ele também o é. Uma terceira verdade que eu descubro nesse texto é que Deus também é fiel. Deus é fiel. Abacuque 1,12, parte C, diz: não morreremos, não morreremos. Ao saber que Deus permitirá ao exército caldeu que castigue Judá, Abacuque, mesmo perplexo, meus irmãos, ele exibe uma esperança impressionante. É como se Abacuque dissesse: apesar de Deus ter decidido punir Judá devido aos seus pecados, essa punição não nos aniquilará enquanto povo de Deus. Por isso, não morreremos. Nós não vamos morrer. Então, essa fala de Abacuque, ela é muito importante por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque ela nos mostra a importância da esperança, mesmo em meio às maiores e mais profundas perplexidades. Por mais que Abacuque já vislumbrasse, quer em visão, um evento ainda futuro, quer no presente da época, os caldeus invadindo Judá, ele ainda tem uma esperança incrível depositada em Deus. Ele diz: olha, os caldeus podem nos atacar, mas nós não morreremos, porque Deus preservará o seu povo. Claro que nem todo ele, muitos ali morreriam, mas o povo de Judá, de forma geral, ele ainda permaneceria vivo, não seria aniquilado, não seria destruído. E a segunda coisa que eu aprendo é que Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. A aliança que Deus estabelecera com seu povo Israel, ela jamais seria rompida. Deus, que prometeu andar no meio do seu povo, ele continuaria com ele apesar de puni-lo, apesar de puni-lo vez por outra devido aos seus pecados. Sendo assim, a esperança de Abacuque de que Deus não aniquilaria o seu povo, ela repousava na fidelidade de Deus para com seu pacto estabelecido com seu povo lá no passado. Deus é um Deus fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é absolutamente fiel e verdadeiro na sua palavra. Ele é fiel a si mesmo e a todos os valores condizentes com o seu caráter santo, justo e assim por diante. Isso nos leva a uma quarta verdade, quarta e penúltima verdade. Qual é a quarta verdade que eu aprendo sobre Deus nesse texto de Abacuque? Tem relação com a anterior. E a verdade é: Deus, ele é um Deus justo. Ele não apenas é fiel, não apenas é santo, mas ele é um Deus que é justo. Versículo 12, parte D. Abacuque 1, 12, parte D. Ó Yahweh, para exercer juízo, tu o puseste. O que ele está querendo dizer? Tu puseste quem? O exército caldeu. Senhor, se o Senhor permitiu que os caldeus fossem levantados no cenário internacional agora da época, é porque o Senhor está fazendo juízo. O Senhor está agindo de forma justa, correta. Então Abacuque, ele experimenta um conflito aí de sensações, ele lamenta a Deus, ele pergunta por quê, mas o Abacuque crente, o Abacuque piedoso ao mesmo tempo diz: eu sei que os seus planos são justos, o seu agir é justo, tudo aquilo que o Senhor faz é reto, é correto, não há uma mancha de mácula ou algo do gênero, o Senhor é justo. De novo, Abacuque 1,12, parte D. Ó Yahweh, para exercer juízo tu o puseste. O Deus das Escrituras, meus irmãos, ele é justo e reto.
Deuteronômio 32, versículo 4, na parte B, diz que Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ele é justo e reto. Por ser reto, ele estabeleceu um governo moral no mundo, ele instituiu leis justas às suas criaturas e vinculou sanções junto a essas leis. E por ser justo, ele executa as suas leis, concedendo tanto recompensas aos obedientes, quanto castigos aos desobedientes. Em outras palavras, a justiça divina exige, portanto, o castigo do pecador. E quando isto não ocorre, ocorre por um ato de mera graça, como ocorre conosco, por exemplo, por meio da cruz, quando Deus, justamente podendo nos punir e nos enviar ao inferno, ele graciosamente envia o seu Filho e ele faz com que aqueles que crerem nele pela graça não experimentem a sua ira, mas experimentem a sua misericórdia. A sua misericórdia. Isso nos ensina que Deus não faz vistas grossas para o pecado do seu próprio povo. Isso aqui é muito importante que eu estou dizendo. Deus não faz vistas grossas, né, diante do pecado do seu povo, que no presente caso é Judá. Esta segunda razão em particular, ela merece algumas considerações a mais aí da nossa parte. Existem cristãos que pensam erroneamente que por serem cristãos, eles são objetos de um certo favoritismo divino. Eu não vou punir, não vou castigar, não vou corrigir porque ele é crente. Porque ele frequenta lá a igreja evangélica Jaboca há muitos anos, porque ele é fiel, né, em muitas outras coisas, mas de repente, vamos dizer, por baixo dos panos, acaba levando uma vida totalmente desregrada. Mas como eu estou no meio da igreja, né, então Deus ele não irá me punir. Meus irmãos, existem infelizmente pessoas que pensam que porque são cristãs, Deus não irá corrigi-los ou não irá puni-los, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Aliás, veja o que 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 17, por exemplo, nos diz. Pedro diz: porque já é tempo que comece o julgamento ou o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, argumenta Pedro, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Ele está dizendo, já é época de Deus começar o juízo pela própria casa dele. Se isso acontece com o povo de Deus, o que vai acontecer então com os ímpios? Então, quando nós lemos esse texto, meus irmãos, quando Abacuque diz, ó Yahweh, para exercer juízo tu o puseste, isto é, o Senhor colocou os caldeus no cenário, Abacuque está reconhecendo que os caldeus são os agentes do juízo divino sobre a ímpia Judá da sua época. Deus, ele é justo, a sua lei é justa, os seus caminhos são justos e, portanto, ele nos ordena que também sejamos justos em toda a nossa maneira de viver, enquanto filhos e filhas que devem imitar o caráter do seu Pai. Sejamos justos. Isso nos leva à quinta e última verdade nessa primeira parte da nossa mensagem. E a quinta e última verdade é a seguinte: Deus é a segurança do seu povo. Que coisa maravilhosa. Deus é a segurança do seu povo. Se há um lugar, ou melhor dizendo, uma pessoa na qual estamos seguros, esta pessoa é Deus, a presença de Deus. Veja o finalzinho do versículo 12, Abacuque 1:12, parte E, a última parte. Olha como Abacuque se dirige a Deus. Ó rocha, para administrar a justiça tu o estabeleceste. Ó Senhor, o Senhor é uma rocha. É interessante que retratar Deus como uma rocha é um expediente comum ao longo das páginas do Antigo Testamento. Se os irmãos lerem os Salmos, os profetas maiores, menores, no contexto da Torá, do Pentateuco, os irmãos verão que muitas vezes os personagens bíblicos chamam a Deus de rocha ou de forma particular, minha rocha e meu rochedo. Deus é a minha rocha, o meu rochedo, a minha fortaleza, Ele é o meu abrigo. Olha que imagem mais bonita,
Para nós aqui na cidade não faz muito sentido, né? Porque faz mais sentido quem mora num campo, né? Num lugar mais retirado, no interior, onde vê as montanhas. Talvez o Maicon ali, a Esther, seja mais a realidade deles, dependendo do contexto. Quem mora em Minas, né? Aquelas montanhas. No contexto do Antigo Oriente Médio, as pessoas olhavam para as rochas, a sua grandeza, a sua imponência, e falavam: Deus é mais ou menos semelhante a isso. É claro que Deus é infinitamente maior, é claro, mas elas comparavam o poder de Deus, a força de Deus, a essa imponência das rochas. Então, Deus é a minha rocha. É claro que Deus é muito mais do que isso, é uma mera comparação. Mas essa metáfora que Abacuque usa, comparando Deus a uma rocha, meus irmãos, destaca principalmente o sentido de proteção e abrigo. Essa figura de linguagem indica que Deus é imutável, totalmente confiável, e é uma fonte segura de força, poder, vigor e segurança na vida do seu povo. Essa percepção que o profeta tem de Deus como uma rocha explica o porquê de ele ter afirmado anteriormente com convicção: não morreremos. Por que nós não vamos morrer? Porque nós estamos alicerçados naquele que é a nossa rocha. Deuteronômio 32:4, na parte A, diz que ele, Deus, é a rocha cuja obra é perfeita. 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 2, parte B, afirma que rocha nenhuma há como nosso Deus. O Salmo 94, no versículo 21 e 22, diz: ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Olha o que diz o versículo 22, Salmo 94, 22. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem eu me abrigo. Olha que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, apesar de Deus permitir aos caldeus que ataquem Judá, Abacuque ousa depositar a sua fé em Deus, que é comparado por ele mesmo e por vários personagens na Bíblia a uma rocha, porque Abacuque sabe que Deus será o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu lugar forte e o seu esconderijo, mesmo nos momentos difíceis que estão por vir ou já estão ocorrendo na vida de Judá. Ele ousa confiar em Deus. Apesar de tudo ser obscuro, nebuloso e terrível ao seu redor, tudo é muito difícil ao seu entorno, mas ainda assim, pela graça de Deus, ele ousa confiar profundamente em Deus. E depois de mencionar estas 5 verdades sobre Deus, Abacuque irá nos apresentar, na verdade não para nós, para Deus, mas nós vamos ler essas interrogações, né? Abacuque apresenta 3 perguntas, 3 questionamentos que lhe são, particularmente para ele, inquietantes. E ele dirige essas 3 perguntas a Deus. Vocês estão percebendo uma coisa importante? Desde o nosso primeiro culto, da primeira mensagem sobre Abacuque, Abacuque é piedoso, é homem de Deus, conhece teologia, sabe que Deus é santo, é justo e tal, é um homem piedoso. Mas ainda assim, ele tem muitas perguntas na mente. Meus irmãos, não é errado ter perguntas. Deus, eu sei que o Senhor é soberano, mas eu não entendi porque o Senhor permitiu a perda da minha filha. Eu não entendi, Senhor, me perdoe, mas eu não entendo porque o Senhor permitiu que acontecesse isso e aquilo no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. Eu não estou entendendo, Senhor, eu estou tentando processar, mas eu não estou compreendendo. Mas perguntas piedosas, não perguntas, de novo, confrontadoras. Deus, o Senhor vai ver. Ai, Deus está morrendo de medo das nossas ameaças. Deus está morrendo de medo das nossas ameaças, às vezes carnais, muitas vezes carnais. Abacuque questiona, mas é um homem de Deus questionando. É uma pessoa piedosa questionando. Senhor, eu não estou entendendo bulhufas do que o Senhor está fazendo. Eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, mas tem muita coisa nebulosa que eu não estou entendendo. Irmãos, faz parte da vida cristã. Adorar a Deus sem saber exatamente tudo que Ele está fazendo. Faz parte. Faz parte. Mas vamos ver então essas 3 perguntas que são inquietantes e que
Abacuque dirige a Deus? Primeira pergunta já é aquela pergunta que é para tirar qualquer um do rumo. Por que Deus, que é santo e justo, permanece em silêncio diante da realidade do mal? A primeira pergunta dele é aquela do filósofo, do teólogo, daquele homem de Deus que tem inquietações. Por que Deus, que é santo e justo, ele continua silente, de boca fechada, de braços cruzados diante do mal? O mal está acontecendo diante dele, mas ele não está fazendo nada. Deus, eu só quero saber de uma coisa: por que o Senhor faz assim? Vamos ver isso no texto? Abacuque 1,13. Olha só que versículo, prestem atenção nesse versículo. Tu és puro de olhos para ver o mal. Ou seja, o Senhor é santo. E não podes contemplar o infortúnio, porque uma vez que o Senhor é santo, o Senhor é justo para agir e debelar o mal. Então ele é santo e justo. Então, de novo, tu és puro de olhos para ver o mal, e não podes contemplar o infortúnio. Aí vem a pergunta: por que olhas para os que agem traiçoeiramente, os caldeus, e te silencias quando o ímpio, o caldeu, devora o que é mais justo do que ele, o judeu? Porque nós somos o povo da aliança. Senhor, eu não estou entendendo. Na minha teologia, alguma coisa não está batendo. Eu aprendi lá na Torá, no Pentateuco, com todos os demais colegas profetas, com todos os escritos bíblicos. Eu aprendi que o Senhor é santo, que o Senhor é justo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é um Deus maravilhoso, mas eu estou percebendo o Senhor olhando para os caldeus que agem traiçoeiramente, e o Senhor não está fazendo nada, enquanto o ímpio, o caldeu, devora, ele está tragando, ele está destruindo os judeus ali. Eu não estou vendo o Senhor fazer nada. Me explica por quê. O Senhor vê e não faz nada. Que pergunta, hein, irmãos? Que pergunta de um homem de Deus, que conhece a Deus, que conhece teologia, que conhece Bíblia, que se relaciona com Deus, mas que tem perguntas inquietantes que povoam os seus pensamentos. Essa pergunta, porque Deus, que é santo e justo, permanece em silêncio diante da realidade do mal, ela também pode ser formulada de outro modo. Por exemplo, se Deus é onisciente, onipotente e onibenevolente, todo bondoso, todo benévolo, por que ele permite a realidade do mal em nosso mundo, contextualizando na nossa situação? Esse tipo de questionamento, meus irmãos, ele ficou conhecido na história da teologia e da filosofia como teodiceia. Teodiceia é um nome grego, que é dado a qualquer tentativa racional empreendida no sentido de tornar a existência de um Deus onisciente, onipotente e onibenevolente compatível com a existência do mal e do sofrimento no mundo. Em outras palavras, como que eu entendo? De um lado, Deus é onisciente, onipotente e onibenevolente, e do outro, só existe mal e desgraça no mundo. Como que eu processo isso na minha caixinha aqui, no meu crânio aqui, na minha massa encefálica? Como que eu combino essas coisas? Deus é todo-poderoso, mas se ele é todo-poderoso, por que ele não acaba com o mal? Ora bolas. Meus irmãos, várias tentativas de respostas foram feitas aí, foram dadas a essa importante questão que nós acabamos de levantar. Mas como não é possível abordar todas elas aqui, porque são muitas, isso demandaria muito tempo, demandaria muitos cultos, nós vamos então apresentar a nossa breve resposta pessoal a essa pergunta. Que pergunta? Se Deus é onisciente, onipotente e onibenevolente, por que ele permite a realidade do mal em nosso mundo? Por que ele faz isso? Era a pergunta de Abacuque no contexto dele. Nós estamos trazendo para o nosso contexto. Eu diria, em primeiro lugar, que Deus é onisciente. E, portanto, ele sabia que, ao conceder liberdade aos anjos e aos homens, ambos criados originalmente bons por ele, estes, por mau uso da sua liberdade, tornariam o mal uma realidade no mundo. Em última análise, o Criador, ao exercer o seu governo soberano sobre a sua criação, ele faculta aos seres humanos um espaço para o exercício real, verdadeiro da sua liberdade. E Deus, que é onisciente, conhecendo de antemão suas ações e pensamentos, ele responde aos mesmos, alinhando-os em direção à consumação
dos seus sábios desígnios. Como eu disse na pregação anterior, apenas um Deus onissapiente, isto é, somente um Deus todo sábio, conseguiria comandar um mundo repleto de pessoas dotadas de liberdade, incluindo os caldeus, e ao mesmo tempo conduzir esse mundo rumo à concretização dos seus sábios, gloriosos e maravilhosos desígnios. Mas por que Deus tornou o mal possível? Sugerimos que ele o tenha feito por pelo menos 3 razões, 3 motivos. Poderíamos colocar outros, né? Mas para sermos mais breves, Deus permite o mal, ou permitiu o mal no sentido geral, pelo menos por 3 razões. Primeira, porque Deus entendeu que seria melhor criar um mundo como este, como o nosso, onde os seres humanos fossem significativamente livres, mesmo sabendo que tal liberdade poderia trazer consigo o efeito colateral do mal, do que não criar este mundo. E somente Deus, meus irmãos, está na posição vantajosa de ter esse tipo de conhecimento. Eu e você não temos. Eu e você não temos. Segundo, por que Deus permite o mal? Porque Deus sabe como extrair um bem maior do mal, ainda que isto se nos dê de forma misteriosa, como aprendemos lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, na história de José com os seus irmãos. E por fim, em terceiro lugar, Deus permite o mal, porque Deus, no final das contas, será glorificado ao impor uma derrota definitiva sobre o mal, conforme diz Apocalipse no capítulo 20, versículo 10 e capítulo 21, versículo 4. O mal pode ainda predominar em nosso meio sob a permissão divina, mas haverá um dia, não sabemos quando exatamente, mas Deus nos assegura na sua palavra que o mal ainda será totalmente vencido e eliminado deste mundo para a glória dele e pelo poder soberano dele. Em segundo lugar, Deus é onipotente e, por conseguinte, ele pode acabar com o mal. Segundo as Escrituras, não há nada que seja difícil para o Senhor fazer. Afirmação esta que aparece em Gênesis 18, 14. Não há nada que seja difícil para o Senhor, visto que para ele, para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Dessa forma, Deus, enquanto ser todo-poderoso, ele é totalmente capaz de destruir o mal. Por fim, em terceiro e último lugar, Deus, ele é onibenevolente, ele é todo bondoso, ele é todo benévolo, ele é todo bom. E sendo assim, ele quer dar um fim ao mal, e no devido tempo, ele certamente o fará. Acerca deste último ponto, o nosso falecido irmão em Cristo, Norman Geisler, que faleceu agora há pouco tempo, ele nos lembra que o fato de seres finitos não verem, seres finitos como eu e você, né? O fato de seres finitos não verem o propósito de certos males no mundo, não significa que este propósito não exista. A nossa incapacidade de ver o propósito do mal não refuta a benevolência de Deus, mas apenas revela a nossa profunda ignorância. Sendo assim, ousemos confiar nesse Deus todo bondoso, que é o Deus de Abacuque, que é o Deus das Escrituras. Em termos mais sintéticos, os pontos que nós acabamos de expor, eles poderiam ser resumidos por meio do seguinte raciocínio. Primeiro, Deus é onisciente e ele sabe por que permite o mal. Segundo, Deus é onipotente e ele pode dar um fim ao mal. Terceiro, Deus é onibenevolente e ele quer acabar com o mal. Conclusão, podemos concluir que o Deus onisciente, onipotente e onibenevolente ainda eliminará o mal do mundo. E esse tipo de raciocínio, ainda que brevemente exposto, se empregado ao contexto do livro de Abacuque, eu creio que certamente proporcionaria maior alento e esperança não somente ao profeta, mas também a toda a sociedade judaica ou judaíta da sua época, que, além de sofrer devido aos conflitos internos deflagrados pelos próprios judeus e pelo rei ímpio Joaquim, também sofreria nas mãos dos caldeus. Podemos não entender muito do que acontece na nossa vida, mas ousemos, amparados em Deus e na sua graça, acreditar que Deus tem o melhor para a vida do seu povo.
ainda que não entendamos, ainda que sejamos absolutos ignorantes quanto ao agir de Deus, Deus sabe o que faz ou o que permite que aconteça na nossa vida. Ele sabe, Ele está numa posição vantajosa enquanto Deus e sabe por que permite. Agora eu e você estamos numa posição que não nos ajuda, porque enquanto seres finitos, manchados e prejudicados pelo pecado, nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente das ações e do agir maravilhoso e muitas vezes misterioso de Deus. Segunda pergunta, eu disse que seriam 3 perguntas. Segunda pergunta. A segunda pergunta que Abacuque dirige a Deus é a seguinte: por que Deus permitiu que o seu povo, Judá, fosse entregue nas mãos dos caldeus? É uma continuação da primeira pergunta. Mas por que Deus permitiu isso? E, meus irmãos, eu vou dizer algo para vocês que, às vezes, nem tudo na nossa vida de ruim que acontece é tão misterioso assim. Às vezes, aquilo que Deus permite ou realiza na nossa vida, né, de males, no sentido de punição, de juízo, é resultado dos nossos pecados passados. Sabe a pergunta que Abacuque faz para Deus? Deus, por que o Senhor está em silêncio? Os caldeus surgem, o Senhor não faz nada? A desgraça que acomete Judá, ela está bem explicada na Bíblia, muito bem explicada. Está muito claro na Bíblia, porque toda aquela tragédia estaria acontecendo e ainda ocorreria em Judá. É isso que nós vamos descobrir agora. A pergunta de Abacuque, a resposta: por que os caldeus surgem? Já estava isso profetizado no Pentateuco e também em livros como o do profeta Jeremias. Nós vamos descobrir isso agora juntos. Preste atenção. Mas, segunda pergunta: por que Deus permitiu que o seu povo fosse entregue nas mãos dos caldeus? Essa pergunta aparece em Abacuque 1, versículos 14 a 16. Abacuque 1, 14 a 16. E por que fazes o homem como os peixes do mar, como animais marinhos que não tem quem governe entre eles? Ele, isto é, o exército caldeu, o inimigo caldeu, Nabucodonosor, ele a todos fisga com o anzol. Nabucodonosor é comparado a um grande pescador. Ele está jogando a rede, a tarrafa, está pescando todo mundo, inclusive Judá, o seu povo, e o Senhor não está fazendo nada. O mesmo argumento, o mesmo argumento. Ele a todos fisga com o anzol, arrasta-os com a sua rede. A pescaria de Nabucodonosor está dando certo. E cadê o Senhor para freá-lo, para cortar a rede dele? Continuando. E os recolhe em sua rede de pesca. Por isso ele se alegra e rejubila. Ele conquista os povos e dá risada. E o Senhor não faz nada. Versículo 16. Por isso ele, Nabucodonosor, o exército caldeu, oferece sacrifício à sua rede, incenso à sua rede de pesca, pois por causa delas, das suas redes, a sua porção é gorda e a sua comida é abundante. Eles estão devorando todos os povos e ainda estão adorando as suas próprias forças, os seus deuses, que eles acham que lhes deram forças para isso. E o Senhor não faz nada. E agora? Meus irmãos, a resposta a essa pergunta de Abacuque, agora preste bem atenção. Se segure aí nas cadeiras, fique com a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, me acompanhe o raciocínio, tá? Para a gente aprender que tem erros que a gente colhe no presente, que a gente plantou as sementinhas lá atrás. Deus, o Senhor é injusto e tal. Meu irmão, né, o sujeito teve a vida, né, com tabagismo a vida inteira. Fumou 50 anos, chega com 70, está com câncer de pulmão. Deus, e agora? E agora? Você plantou a sementinha no câncer na sua vida toda. Bebeu a vida inteira, agora tem problemas na família, mas você bebeu a vida inteira, agora fiquei com uma cirrose hepática, mas foi você quem plantou isso, não foi Deus. Não foi Deus. Então, o que eu vou dizer agora nos serve de alerta, tá? Cuidado para não querer culpar a Deus por coisas, né, que nós estamos colhendo as sementes que nós mesmos plantamos. Vamos ver isso agora? Eu vou dar todos os endereços, a gente vai ler tudo junto, para não dissipar qualquer dúvida. Vamos lá responder Abacuque junto, vamos lá. A resposta a essa pergunta de Abacuque, porque Deus permitiu que o seu povo fosse entregue nas mãos dos caldeus, ela encontra-se primeiramente em Deuteronômio 28. Olha só, lá atrás, Deuteronômio 28. Veja só o que diz Deuteronômio 28,
nos versículos 15, 25, 31 e 32. Só esses bastam. Deuteronômio 28, versículos 15, 25, 31 e 32. Esses versículos de Deuteronômio são muito esclarecedores quanto à situação da época de Abacuque. Vou lê-los e tecer breves explicações e vocês vão entender tudo, tá? Deuteronômio 28, 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, Deus está fazendo um pacto com Israel ali, né? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Não vamos ler todas, vamos ler o que nos interessa aqui para o nosso texto. Versículo 25, pule 10 versículos, Deuteronômio 28, 25. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. No caso de Abacuque, quem são os inimigos? Os caldeus. Quando vocês não me obedecerem, eu vou deixar os inimigos virem diante de vocês. É o caso de Abacuque. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Na época de Abacuque, os judeus foram espalhados ou levados para a Babilônia. Por quê? Desobedeceram o mandamento de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 31. Preste atenção nesse versículo. Muitas fichas vão cair agora. Deuteronômio 28, 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Esse trecho de Deuteronômio 28, 31, ele lança luz sobre a compreensão do famoso texto de Abacuque 3,17, sobre o qual ainda meditaremos, que diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, o produto da oliveira decepcione, e os campos não produzam alimento, as ovelhas desapareçam do aprisco e não exista gado nos estábulos. Ora, por que as ovelhas e o gado desaparecerão no final de Abacuque? Porque os judeus pecaram contra Deus e contra a sua lei, desobedecendo os preceitos divinos de Deuteronômio 28, e, portanto, como consequência disso, Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos, os caldeus, que, entre outras coisas, tomarão os animais dos judeus como parte dos despojos de guerra, conforme Deuteronômio 28, 31 disse que aconteceria caso eles desobedecessem a Deus. Está tudo aqui. Deuteronômio 28, 32, para a gente terminar esse trecho. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os filhos e filhas dos judeus também foram levados ao cativeiro babilônico na época de Abacuque, nas 4 deportações que existiram, em 605, em 597, em 586, em 582. Os filhos e filhas foram todos levados para a Babilônia. E por que acontece isso? Porque Judá desobedeceu a Deus, junto com o rei ímpio Joaquim, transgrediu a lei de Deus, e Deus disse: se vocês fizerem isso, eu já disse que entregarei vocês nas mãos do inimigo, no caso, os caldeus. O que eles plantaram, colheram. Ah, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Porque você estava em pecado. Não, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Não estou falando que o Deus da Bíblia é carrasco. Não é nada disso. Ele é um Deus gracioso, amoroso, mas a Bíblia também diz que é o culpado ele não tem por inocente. Mas, diante dessas informações, meus irmãos, quando Abacuque pergunta, então, em Abacuque 1,14, e por que fazes o homem como os peixes do mar, como animais marinhos que não tem quem governe entre eles? A resposta é simples. Abacuque, Deus entregou os judeus como peixes nas redes dos pescadores caldeus, porque os judeus transgrediram a sua lei em Deuteronômio 28. Em outras palavras, o pecado tem consequências. Assim como seria ingênuo pensar que a conta de um restaurante ela não será cobrada após a consumação do seu jantar, do mesmo jeito seria ingênuo acreditar que Deus não julgará e não punirá o pecador por seus pecados. Você não come lá no restaurante? Ao término não chega a conta? Pois é.
Você peca diante de Deus e acha que a conta não vai chegar? É claro que Deus é gracioso, Ele nos perdoa em Cristo. Mas os nossos pecados, em termos terrenos, podem e frequentemente terão consequências nocivas e danosas a nós mesmos. Mas além desse trecho, meus irmãos, de Deuteronômio 28 que citamos, Deus também já havia advertido várias vezes o seu povo sobre a necessidade de arrependimento e também quanto às consequências dos seus pecados que viriam caso eles não mudassem de vida, caso não se arrependessem. Eu quero ler outro texto para deixar claro que a destruição de Judá pelos caldeus, ela poderia ter sido evitada. Vamos ver isso, como ela poderia ter sido evitada? Vamos ver claramente na Bíblia. Jeremias capítulo 25, versículos 4 a 9. Se puder, depois em casa, leia até o versículo 14. Jeremias 25, 1 a 14, está toda a história lá. Eu vou resumir, tá? Jeremias 25, 4 a 9. Olha a situação de Abacuque aqui. Deus já havia advertido Judá várias vezes: se vocês agirem nessa vida de pecado, vocês vão se dar mal nas mãos de Nabucodonosor. Deus cita Nabucodonosor pelo nome. Então Judá poderia ter evitado todo o mal, assim como nós poderíamos ter evitado certas coisas em nossas vidas, e às vezes se colhemos é porque nós plantamos. Vamos ver isso no texto? Olha lá, Jeremias 25, versículos 4 a 9, ele explica de forma muito clara o que está acontecendo na época de Abacuque. Acompanhe comigo o que diz, Jeremias 25, 4 a 9, versículo 4. Também vos enviou o Senhor, ali Israel, Judá, o povo dele, né? Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os. Deus fez isso várias vezes. Por quê? Ele queria o bem do povo dele. Mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Deus advertiu, vocês não deram atenção. Olha lá, dizendo, convertei-vos. Olha o que Deus falou para Judá. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas mãos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. Versículo 6. E não andeis após deuses alheios, para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Olha o versículo 7, o 8, especialmente o 9. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal, a prejuízo de vocês mesmos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, prestem atenção no versículo 9, Jeremias 25, 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores. Eu vou trazer Nabucodonosor sobre vocês se vocês não se arrependerem. O que acontece na época de Abacuque? Não se arrependeram. O que Deus fez? Eu prometi, eu avisei. Nabucodonosor entra e destrói Judá. Poderia ter sido evitado. Quantos males na nossa vida poderiam ter sido evitados? Deus alertou, Ele advertiu, usou o pregador, usou o folheto, usou o pastor na televisão, usou um livro, usou um conselheiro, usou um amigo, usou um patrão, usou um professor, usou um desconhecido. Não faça isso, a gente vai e faz. E Deus fala, eu avisei que eu ia enviar os caldeus. Você não quis saber, né? Em vez de Deus, você quis saber dos caldeus, né? Um Deus diferente, os caldeus, que não são Deus, é isso que aconteceu. E o texto continua ao finalzinho do versículo 9. E sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Vocês pediram. Então, meus irmãos, percebam que Deus só permitiu que os caldeus invadissem Judá, a conquistassem e deportassem os seus moradores para a Babilônia, porque Judá vivia uma vida de total desobediência e pecado diante de Deus. E o resultado de tal vida mergulhada no pecado é o que nós acabamos de ler no livro de Abacuque. Então, Abacuque é um livro que nos adverte seriamente contra as tristes e nocivas consequências do pecado. Deus
é santo. Ele é puro de olhos para ver o mal. Ele é santo. E o que ele nos diz? Sede santos, porque eu sou santo. Isso nos leva à terceira e última pergunta, e já estamos terminando. A terceira pergunta, vamos meditar sobre ela de forma bem mais breve. Quando o mal terá um fim? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Quando que, afinal de contas, esse mal terá fim? Mal resultado das sementinhas de pecado plantadas por Judá. Mas quando isso terá um fim? Versículo 17. Abacuque 1,17. A terceira pergunta de Abacuque. Por acaso, por isso ele quem? Nabucodonosor, os caldeus. Por isso ele esvaziará sua rede e continuamente matará os povos sem compaixão? A frase, por acaso por isso ele esvaziará sua rede, parece transmitir um pensamento muito claro. A ideia aqui é esvaziar a rede cheia para usá-la vez após vez e para pegar mais e mais peixes. Em outros termos, Abacuque questiona a inércia de Deus diante dessa pescaria voraz e desenfreada dos caldeus. É como se Abacuque dissesse: Senhor, quando todo este mal terá um fim? Quando os caldeus finalmente nos deixarão em paz? Bem, nós sabemos que, segundo a história, em 539 a.C., décadas depois disso aqui que nós estamos lendo, Ciro, o persa, ele justamente tomaria a Babilônia e depois disso ele promulgaria um decreto que traria a libertação dos judeus do cativeiro babilônico. Mas isto ainda demoraria muitos anos, muitas décadas para acontecer. Deus ainda ia abençoar o seu povo. Ele ainda daria um alívio para a sua dor. Mas primeiro eles teriam que amargar décadas de opressão babilônica. Por quê? Porque desobedeceram Deuteronômio 28 e Jeremias 25. A desobediência a Deus e a palavra de Deus pode trazer severas e duras e tristes consequências na nossa vida. O mal, meus irmãos, em termos gerais, ele ainda terá o seu fim. Mas isso ocorrerá apenas num contexto ainda futuro, escatológico. Né? E até lá, confiemos em Deus, porque Ele sabe, porque ainda permite a presença do mal em nosso mundo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 5 verdades sobre Deus. Aprendemos que, primeiro, Deus, desde a antiguidade, é o Deus do seu povo. Segundo, aprendemos que Deus é um ser pessoal e um ser santo. Terceiro, também descobrimos que Deus, ele é fiel. Quarto, que ele é um Deus justo. E quinto, que Deus é a segurança do seu povo, ele é a nossa rocha. O nosso abrigo só pode estar nele e em ninguém mais e em nada mais. Amém, meus irmãos? Mas também vimos que Abacuque, apesar de saber de tudo isso, mesmo assim, ele tinha uma série de perguntas que povoavam os seus pensamentos. E por isso eu quero te dizer, não tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo, não tenha receio de ter pontos de interrogação em sua mente. Mas, acima de tudo, confie em Deus e nos seus caminhos, por mais estranhos que estes possam lhe parecer. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que o Deus de Abacuque, que muitas vezes tem caminhos insondáveis, misteriosos, mas sábios, porque Ele é Deus, que esse Deus continue a reinar na minha vida e na sua vida, hoje e sempre. Amém? Vamos ficar em pé? Eu espero que esta mensagem tenha, de alguma forma, abençoado a sua vida. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, ao seu intelecto, às suas necessidades, às suas e minhas necessidades. Espero que tenhamos aprendido mais sobre o Deus de Abacuque, que percebemos é um Deus maravilhoso. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um Deus que é gracioso e misericordioso, sim, mas um Deus que igualmente é santo e justo.
Não podemos separar os atributos divinos à nossa mera conveniência. Às vezes nos lembramos muito do fato de que Deus é gracioso, misericordioso e compassivo. E isso é verdade, é bíblico, é escriturístico, sim. Mas o Deus de Abacuque também é um Deus que pune o pecador. Inclusive o seu próprio povo, Judá, era povo de Deus. Quando este, reiteradamente, persistentemente, de forma contumaz, desobedece a Deus. Jeremias, nós acabamos de ler, no capítulo 25, ele enviou vários profetas, madrugando-os, enviando-os dia e noite, dizendo para Judá: Judá, arrependa-se dos seus pecados. O que Judá fez? Virou as suas costas para Deus, para os profetas de Deus e para a mensagem de Deus. O que ocorreu? Os caldeus que poderiam ter sido evitados, vieram e destruíram Judá. Abacuque nos ensina muitas coisas, dentre elas que os caldeus podem ser evitados. E se existem caldeus rondando a sua vida, podemos dizer não a eles com a graça de Deus, com a força que vem de Deus. Podemos resisti-los. Paulo nos diz, numa das suas cartas, numa das suas epístolas, que não veio sobre nós provação ou tentação, dizem algumas traduções, que não fosse humana. Mas fiel é Deus, que pode nos ajudar, nos dar forças, condições para vencermos essa provação ou tentação. Meu irmão, arrependa-se dos seus pecados. Estou dizendo para todos nós, não é para vocês, é para mim sobretudo, é para nós, para a nossa coletividade. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Amém? Os caldeus são totalmente evitáveis. São totalmente evitáveis. Mas às vezes nós abusamos da graça de Deus. Às vezes abusamos da sua longanimidade. Pensamos, Deus é longânimo, Ele é gracioso, Ele é compassivo. Ele não me punirá, não me castigará, não me corrigirá, eu sou cristão. Lembrem-se do que Pedro disse. Já é tempo do julgamento, do juízo começar pela casa de Deus. E Pedro diz, se começa com a casa de Deus, o que não acontecerá com aqueles de fora? Se começa com o povo dele, o que não acontecerá com os ímpios? Deus julgou os judeus da época de Abacuque, do 7º século, por meio dos caldeus. Mas depois ele entraria também com um juízo profundo contra o próprio povo babilônico caldeu. Nós veremos isso nas próximas mensagens. Mas, meu irmão, em resumo, se eu pudesse resumir tudo aquilo que eu disse, dentre tantas outras coisas, arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Amém? Peça perdão a Deus. Todos nós somos pecadores. Eu sou o primeiro a declarar isso em alto e bom som e a admitir com consternação que eu sou um miserável pecador e que preciso, né? Apesar de não merecer, eu necessito da graça de Deus. Todos nós necessitamos. Que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Mas, nesta manhã, que nós experimentemos um arrependimento genuíno e verdadeiro diante de Deus. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Deus nos diz por meio da sua palavra. É uma manhã de arrependimento. Nos arrependamos dos nossos pecados. Todos nós, sem exceção, nos arrependamos dos nossos pecados. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Obrigado por esta mensagem, Senhor. Obrigado pela vida de Abacuque, por esse texto maravilhoso de Abacuque, Senhor. Um texto que nos confronta, um texto que mexe conosco, com os nossos ânimos, com os nossos pensamentos, por que não dizer com a nossa teologia? Abacuque conhecia o Senhor, mas ainda assim ele ficou perplexo diante da sua ação. E hoje nós aprendemos que muito dos males que nós colhemos, hoje no presente, são resultados das sementes de pecado que plantamos no passado. Ajude-nos, ó Senhor, a enxergar isso e com a sua graça, a ajuda do Teu Espírito Santo,
Ajude-nos a corrigir a rota. Em vez de virarmos as costas para o Senhor, como Judá fez, a Judá do 7º século. Ajude-nos a virarmos, Senhor, de frente para o Senhor. Ajude-nos a corrermos na sua direção, arrependidos, Senhor, dos nossos pecados. E, portanto, ajude-nos, ó Senhor, a confessá-los, a reconhecê-los e a nos arrependermos dos mesmos. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã como uma comunidade, Senhor, pecadora. Mas ajude-nos a nos arrependermos, cada um de nós, dos nossos pecados que entristecem o Teu Espírito Santo. Pecados estes que foram responsáveis por levar Jesus à cruz. Perdoe-nos, ó Pai. Haja em nossos corações, em nossas mentes, em nosso ser, em nosso intelecto, em nossos valores, em nossas inclinações. E instrua-nos, guie-nos pelos seus caminhos, pelos caminhos da sua palavra, especialmente nesta manhã, guie-nos, instrua-nos nos caminhos do arrependimento, ajude-nos a entendermos de uma vez por todas que devemos continuamente nos arrependermos dos nossos pecados. Obrigado por tudo, Senhor. O Senhor é um Deus gracioso. És um Deus misericordioso, que também és santo, és justo, és reto nos seus caminhos, nas suas ações, nos valores do seu reino. Perdoe-nos por nossos pecados e conceda-nos a sua maravilhosa presença. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.